Oi, amoras! Vamos para mais um videozinho? Meninas, essa aula já é a aula, tá, do mês de dezembro. Eu sempre falei aí na descrição dos benefícios para quem é membro ouro, que teria uma aula, tá, de um risco mais exclusivo, tá, de uma aula completa, tá bom? Então, hoje eu vou fazer o passo a passo para vocês e depois eu vou estar deixando disponível o projetinho todinho para vocês, tá? Então, vamos lá, a gente vai pintar esse risco aqui que eu acabei de fazer. Só lembrando o seguinte, eu fiz uma pequena modificação aqui, mas depois eu vou fazendo o desenho de vocês, tá bom? E aí, o desenho, gente, eu vou estar deixando no grupo do Telegram. Se você não quiser participar do grupo do Telegram, você vai ter que me chamar no privado, no meu privado, para poder estar pedindo o risco, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Vai ser uma jarra com suco de melancia, uma melancia, e a gente vai fazer uma mesa aqui, tá? Então, para começar, a gente vai começar fazendo a parte da mesa, tá? Eu vou começar mostrando para vocês os materiais. Já deixa aquele like aí, tá bom? Quem assistiu já deixa o like e deixa um comentário também. Então, vamos pintar. Ó, para começar, eu vou pegar aqui, ó, um pituá. Eu sempre uso da Castelo. Deixa eu só pegar um pratinho aqui, ó. Um pratinho. Peguei a cor verde musgo claro, mas se não tiver o verde musgo claro, você pode estar substituindo por um outro tom aí, tá? Desde que seja um tom clarinho. Pode ser marfim, pode ser areia, pode ser o verde bebê, o azul bebê, tá bom? Então, dá pra você inovar bastante aí. Primeira coisa que eu vou estar fazendo, o meu fundo. O que é o meu fundo? Essa parte de cima aqui do desenho. Essa parte de baixo, a gente chama de chãozinho, é o apoio, né? No caso que a gente vai estar fazendo, simulando uma mesa e uma toalha de mesa com uma rendinha, tá? Mas, vamos começar aqui, ó. No desenho de vocês vai ter uma linha aqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Venha com o pitual e marque essa linha. Observe que a minha pincelada tá na horizontal. Ó, nesse sentido. Tá? Ó, coloco. Aqui, ó, eu já posso mudar o sentido o formato da pincelada, na verdade, ó. Já venho com o movimento circular, de forma que fica bem leve a pintura, ó. Tá? Pego mais tinta, bato no pratinho, movimentando o meu pincel. Não precisa pegar muita cor, é só um pouquinho. Eu risquei com carbono vermelho, então, às vezes aparece um pouquinho aqui junto da tinta e deixa ela com um tom mais de caramelo, tá? Mas depois que lavar, sai. Vou vincar, ó. Tá? Próximo da alça aqui, ó. Gente, é um fundo bem leve, tá? Bem leve mesmo. Pegando pouquíssima tinta, com pincel seco. Isso é muito importante. Ó, toda vez que eu pego tinta, eu pego pouca tinta e eu bato no meu pratinho, tá? Venho até aqui, ó, próximo da alça, ó. Tá? E aqui, ó, eu paro, tá? Essa parte toda aqui, ó, deste lado, eu vou entrar com a corzinha mais clara. Deixa eu só ver aqui, gente. Pode ser o branco, tá? A gente vai usar o branco. Ó, branco, pituá. Vou pegar o meu branco, vou tirar o excesso aqui no pratinho, ó. E eu vou vir aqui, ó, abaixo dessa alça, tá? Não se preocupe se misturar um tom com o outro, não, tem problema não. Ó, abaixo da alça, eu venho esfumando, vou pegando tinta e batendo no pratinho, tá? Ó, vou vir aqui, ó, também. E eu vou colocando e esfumando. Desse lado de cá, gente, ó, eu vou usar depois o pincel chato pra tá fazendo próximo aqui, ó, do vaso, da jarra, tá? E aqui, ó, ele tem que terminar no infinito, tá? A parte que vai ficar mais branca vai ser aqui, ó, próximo. Depois ele vai clareando e sumindo. Ó, aqui deixa bem marcadinho. Vocês já vão entender, tá, gente?
Eu quero que vocês molhem só a ponta do pincel, pituar, e limpe no paninho, seque bem. Não enfie o pincel todo, tá, gente? Só a pontinha, só pra tirar o excesso do branco. E deixa o pincel reservado, tá? Agora, com a cor sépia, eu quero que vocês peguem um pincel chato, grande, pra agilizar pra vocês. Se não tiver, depois vocês providenciam, tá bom? Ó, esse aqui, ele é da Castelo C522, ele é o número 14. Eu comprei com a Flávia. Vou deixar o contato na descrição, é só vocês entrarem em contato com ela lá, tá bom? Com a cor sépia, a gente vai começar a escurecer aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Observe que no desenho vai ter uma linha. Essa linha de baixo aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, essa linha de baixo aqui, ó. Eu vou pegar a tinta de um lado só, ó. E eu vou marcar essa linha aqui só pra evidenciar aqui pra mim o que eu preciso fazer. Tá? E depois que eu fiz isso, gente, eu vou vir esfumando, ó. E puxando pra baixo essa tinta, ó. Tá? Primeiro eu vou esfumar com esse pincel mesmo, ó. O tecido que eu tô pintando aqui, ele é o apucarana, então ele é meio grosseiro, tem que trabalhar um pouco ele aqui, ó. Tá? Eu tô trabalhando com pincel macio, se quiser trabalhar com pincel de cerdas duras, essa parte aqui tinha que ficar bem retinha, mas é difícil. Ó. Tá? Aí, aqui a gente vai começar a fazer assim já, ó, puxando, ó. Nós vamos puxar tudo pra baixo, tá? Ó, aqui nesse lado aqui, ó. Eu vou preencher tudo também, ó. Ó, com a tinta de um lado só do pincel, eu venho até aqui. E aqui, ó, eu já vou começar a puxar pra baixo, ó. Ó, coloco a tinta e eu já puxo pra baixo. Vou puxar uma quantidade maior, que vai depender do extenso que você tem, tá bom? Deixa eu só mudar a posição aqui, gente, desculpa, ó. Vou puxar pra baixo aqui, ó. Tá? Já vou mostrar pra vocês que embaixo aqui, ó, não pode ficar essa linha reta assim não, tá? Ó, com a largura do pincel, ó, com bastante tinta, eu venho puxando, ó. Ó, bastante tinta, gente. Primeiro eu só tô colocando a tinta, tá? Depois que eu vou vir puxando mais, ó. Bastante tinta, eu vou puxando pra baixo, ó, preenchendo. Esse risco, ele é simples, mas se você pintar ele como eu tô fazendo aqui, ó, ele vai ficar uma pintura muito mais elaborada, tá bom? Aí, quem não quiser fazer com esse fundo aqui, pode fazer normalmente, tá? Faz a pincelada aí na horizontal. Tem vários vídeos aí, qualquer coisa pode conversar comigo também. Ó, aqui, por que que a gente tá colocando aqui? Porque a gente quer esse sentido aqui, ó, descendo, tá? Aí, aquele pituazinho que você deixou separado lá, a gente vai precisar dele agora, ó. Com o pituar, ó, eu vou esfumar, mas eu vou esfumar nesse sentido, ó, não com movimento circular, tá bom? Olha. Ó, puxando. Não precisa puxar muito lá embaixo, não. Tá? E nessa borda aqui, ó, eu dou aquela esfumada pra...
tá? É que eu vou continuando, ó. Se precisar, eu posso pegar um pouco do diluente, tá? Vou pegar um pouquinho do diluente aqui pra me dar uma ajudinha. Porque vai depender se tá muito seco. Se estiver muito seco, às vezes é necessário, tá? Ó, peguei um pouco do diluente aqui. Ó, o ideal é que aqui esteja bem preso, tá, gente? Que esteja preso. Beleza, tá? Deixa o pituá, não enfia ele dentro da água. Vamos pegar o CEP agora. Tá? Vamos pegar o CEP e vamos pegar o marrom. Ó, com o pincelzão grande, só pra agilizar aqui, ó. Eu vou fazer no desenho de vocês uma marcação bem aqui, ó. Tá, ó. Fiz a marcação. A divisão aqui, ó. Eu vou esfumar essa sujeirinha pra cá. E aí, eu já com o pincel sujo, já venho com o marrom, ó. Vou entrando com o marrom nessa parte de cima, ó. Próximo. Ó, venho aqui, ó. E vou colocando sempre na horizontal aqui, ó. Tá? Ó, coloquei na horizontal, vou deixar meu pincel, vou vir com o pituá, ó. Tá? E vou dar aquela esfumada agora, ó. Tá? Limpo o excesso, vou pegar um pouquinho do clareador. Ó, e vou vir cá, ó, pra me dar aquela... um pouco mais de suavidade aqui na hora que termina aqui, ó. Tá? Fiz isso. Eu vou pegar aqui... Vou pegar um pincel reto de cabo amarelo. Esse aqui, ele tá bem duro, essas cerdas aqui, na verdade. Poderia ser o Condor 421 também, tá? E aí, eu vou pegar a cor... Pode ser areia, pode ser até o branco, gente. Tá? Eu vou usar o branco pra ficar mais fácil pra quem não tem muita tinta, tá? Com o branco, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel. E eu vou vir aqui, ó, nessa linha aqui, na divisão, ó. Ó, na divisão. Tá, ó. Vou marcar bem, acentuar bem essa divisão aqui, ó. Tá? Se precisar, eu pego um pouco mais. Mas a intenção é que o branco aqui não fique muito visível, que ele cria uma cor de marrom mais clara. Então, você coloca e trabalha essa tinta, ó. Tá, ó. Tá? Fiz isso. Vou usar esse pincel aqui, ó, pra me consertar esse contorno aqui, porque ele tem que ficar bem retinho, tá bom? Vou lavar. Gente, com o pincel, eu tô com sépia, tá? Com pincel chato, ó. Eu vou vir cá consertar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, ela tem que ficar bem marcadinha. Se vocês observarem, ainda ficou um tecidinho entre a fruta e essa parte aqui. Então, esse pedaço todo aqui, ó, a gente vai preencher de branco, tá?
tá? Dá uma diluída na tinta, o branco não ficar muito grosso, senão vai ficar bem ácido, vai ficar meio grotesco, tá? E aí a gente vai preencher com branco, tá? Eu só vou mudar de placa aqui, que o meu não tá firme, eu preciso desse tecido firme pra mim fazer os acabamentos todos. Amores, agora eu peguei um pincel chato, menor, tá, ó. E aí, o que eu vou vir fazendo? Eu vou preencher essa área aqui, ó, com o branco. Tá? Pega um pincelzinho aí, número 4 não, número 6 ou 8. Ó, aí você vai vir debaixo da casca da melancia. Ó. Por baixo tudo aqui, ó, tentando fazer bem retinho. Fazer o preenchimento, ó. Ó, até chegar aqui no vaso. Tá? O meu vaso ficou bem perto aqui, ó. Ó. Aí eu cheguei aqui do outro lado, né, onde a gente já tinha colocado o branco, ó. A gente já tinha colocado o branco, tá? Aí, com a esquinha do sépia, com o pincel ainda sujo, o que eu faço, ó? Eu vou vir aqui, ó, abaixo da casca da melancia e eu vou colocar uma sujeirinha desse sépia. Ó, bem abaixo da casca da melancia, ó. Tá? Aqui, ó, tem um cantinho, tá? Eu vou dar uma escurecida. Tem um pequeno espaço que é entre a jarra e a melancia, tá? Do lado de cada jarra, ó, eu vou colocar também, eu vou puxar. Só que do lado de cá eu vou pôr menos, tá? Só sujeirinha. Tá bom? Ó, essa parte de baixo aqui ainda tá molhada, então vou esperar ela secar pra mim vir cá com o stencil, tá? Enquanto essa aqui seca, a gente vai fazer vamos fazer a folha da melancia pra a mão não pegar aqui em cima e não manchar o trabalho. Então, pra folha da melancia, eu vou estar usando o verde bandeira, verde grama e o verde folha, tá? Ó, verde grama, verde folha por enquanto. Então, ó, escolhe o pincel que você quer usar e eu vou começar com o verde folha, tá? Então, com o verde folha, ó, eu venho mais nessas voltinhas na borda. Ó. Bem na borda, ó. E aqui, ó, eu vou colocando o verde folha. A parte central da folha, eu vou usar o verde grama, tá? Mas se você não tiver essas cores, pode usar outros tons, tá? A folha da melancia, ela não é muito escura, gente, mas depende muito. Depende muito da planta. Se for uma planta mais nova, às vezes tem as folhas mais claras. Se a planta for um pouco mais velha, às vezes as folhas estão mais escuras. Então, assim, tem que usar verde. Usando verde, tá tudo certo, tá? Escolhe aí a combinação de verde que vocês têm, tá? Pra quem é membro, eu tenho uma tabela que ajuda, tá? Um guia prático de cores, que ajuda vocês na combinação dos tons, tá? Eu já disponibilizei em alguns lugares aí, mas quem não tiver ainda pegado esse guia em PDF, uma tabela, gente, maravilhosa para vocês, para ajudar vocês, pode estar entrando em contato comigo que eu passo, tá? É uma tabela gratuita que eu fiz para ajudar as pessoas que me seguem, certo?
Tem também o guia para iniciante, com os materiais necessários básicos, tá? Ó, mais na parte central aqui, que vocês viram, tem que esfumar bem, tá, gente? Sem preguiça. Ó, e aí, pra gente fazer as sépalas, eu vou usar o azul soft, tá? Ó, com o azul soft, eu vou fazer aqui, ó, uma sépala central. Ó, e vou fazer uma em cada sentido desta forma. Tá? Depois que essa sépala se divide, ó. Lembrando que a gente não está fazendo realismo, tá? Essa sépala do centro aqui, ó, ela é mais larguinha, tá? Então, por enquanto, vai ficar assim a nossa folhinha, bem básica. Agora, a gente vai pra melancia. Ó, pra começar aqui, a gente tem a casca da melancia, tá? Então, ó, verde grama, mesmo verde que a gente usou ali, ó. Tá? Agora, eu só peguei um pincel menor. Tá? E eu pego um pouquinho desse verde folha e eu misturo, tá? Ó. Aqui na parte de baixo vai estar bem baixo, então ele vem até aqui assim, ó, e aí... Tá? Fiz isso, eu vou pegar um pouquinho do branco. Ó. Tá? E vou dar uma manchadinha. Manchei, eu venho com o verde pântano, um verde mais escuro, se você tiver. E onde eu coloco? Na casca aqui mesmo, ó. Tá? Só para ajudar aqui, ó, a definição. Ó. Tá? Nessa parte aqui, ó, eu deixo mais escurinho. Ó, posso vir com a sobrinha também, ó, e dar uma manchadinha aqui, tá? Mas é um pedacinho de casca bem pequeno, então, agora a gente vai vir pra essa parte de dentro, que é a polpa mesmo, né, com o vermelho. Gente, vamos pintar a parte aqui da melancia aqui, ó. Então, essa parte de dentro da melancia, eu separei inicialmente, ó, vermelho tomate, tá? Depois eu vou usar um vermelho profundo, uma cor mais escura pra escurecer, mas eu separei vermelho tomate e rosé, tá? Então, eu vou começar, ó, com o vermelho tomate próximo aqui, ó. Próximo ao vaso. Aqui vai ser a parte que vai ser a parte mais escura, tá? Porque vai estar por trás, então vai estar mais escurinha. Ó, e aí eu venho, ó, preencho lá, e aqui eu venho dando aquelas preenchidas, ó. Tá? Aleatórias. Fiz assim, ó, nessa parte de cima, ó, eu venho com rosé, ó. Tá? Ó, algumas partes que ficou falhada, o vermelho, eu coloco o rosé pra dar esse tonzinho, tá? Mesclado aqui, ó. Bom? Venho nessa parte aqui assim, ó, onde a gente vai estar colocando aquela parte que fica entre a casca e a polpa, não tem uma parte que é branca, levemente rosada? Tá? Fiz isso, ó.
O que que eu vou fazer? Eu vou lavar o pincel, na verdade eu vou trocar. Vou pegar outro e vou pegar o branco. Com o branco, eu vou vir cá, ó, entre a polpa e a casca, ó. E eu vou colocar, mas eu não vou colocar em linha muito reta, não, tá? Tá? Com o branco, ó, eu já posso vir cá, ó, em cima do rosê também, ó, e ir dando umas manchadinhas, tá? Pronto, agora a gente vai precisar de um tom mais escuro para dar uma escurecida, tá? Pode ser vermelho profundo, pode ser vinho, pode ser até o berinjela, mas o berinjela tem que tomar muito cuidado, porque é um tom muito forte. Então, eu vou pegar aqui, ó, um vermelho profundo, tá? Eu gosto muito dessa cor. Onde eu vou estar colocando vermelho profundo, ó? Próxima à jarra. Próxima jarra, eu já venho com o vermelho profundo. O ideal é que esse vermelho já estivesse seco para dar mais profundidade. Ó, e venho aqui também, ó, no meio aqui, dando umas manchadinhas para ficar mais... Pra ficar um pedaço de melancia bem maduro, tá? Aí, agora, nós vai limpar o pincel. Vai pegar a mistura de branco com vermelho tomate. Ó. E vai... Vamos dar aqui uma escurecida aqui assim, ó. Eu venho com branco, pode ser rosé também, ó. E vou fazer uma bordinha aqui pra criar uma camadinha, gente. Aqui, ó. Aqui também. Repara que eu botei muito branco, eu vou limpar no paninho. Venho com um pouco do vermelho tomate, ó. Daqui a pouco vocês vão entender a hora de colocar a semente, ó. Volto aqui com o vermelho profundo, ó. Nessa parte aqui assim, ó. Tá? Certo. Agora eu vou pegar aqui, eu peguei vou pegar o vinho. Deixa eu só achar o meu aqui. Ó, com vinho, tá? Vou pegar a tinta com o canto do pincel e eu vou vir cá, ó. Vou fazer, ó, com uma meia lua, tá? É fazendo a profundidade onde as sementes vão ficar, tá? Então, assim, não precisa fazer muito exagerado. Aqui também, ó, a gente vai pôr umas aqui assim, ó. E a gente vai esperar dar aquela secada, tá? Depois que secar, a gente vai voltar e vai colocar a semente, tá? Vamos aguardar secar aí, porque senão se eu colocar agora, eu vou tirar essa cor que eu coloquei, esse vinho que eu coloquei. E eu não quero isso aqui agora, nesse momento, tá? Então, agora a gente vai pra jarra. Tá? Ó, pra jarra, eu vou pegar um pouquinho
do verde musgo claro, ó, eu vou vincar uma sujeirinha e vou botar na alça e aqui, só sujeirinha mesmo, tá? Beleza. Ó, repare que no desenho de vocês tem uma linha aqui, ó, eu vou dar uma reforçadinha, tá? Uma linha aqui. Então, pra começar, eu vou começar com um pincel chato. Deixa eu pegar outro pincel aqui, gente, que esse aqui não tá bom, não. Deixa eu só pegar o pincel. Um pincel chato, eu peguei da Condor 421 mesmo, por enquanto. E aí, eu vou trabalhar com o verde, com o cinza lunar, tá? Ó, com o cinza lunar, eu vou vincar onde tem uma linha aqui, ó. E eu vou... Deixa eu dar um zoom, gente. Vou colocar aqui, ó, a linha pra cima e eu vou esfumar, tá? Vou marcar aqui, ó, a linha, tá? Subo marcando, ó, vou fazendo o contorno aqui, ó, e eu vou esfumando, ó. Tá? Aqui tem a parte da boca, ó. Então, vou pegar a tinta sempre de um lado só. Primeiro, eu vou fazer a linha. Ó. Fiz a linha e eu dou uma esfumadinha, ó, pra dentro, tá? Pra baixo mesmo. Dou uma esfumada aqui, ó. Aqui. Venho aqui do outro lado, eu vou marcar. Esfumo também só um pouco pra baixo, ó. Tá? Ó, entre essa linha aqui, ó, eu vou dar aquela esfumada puxando pra baixo. Aqui também, ó. Puxo pra baixo. Ó, dando aquela esfumada, tá? Agora, na alça, ó, eu venho fazendo, inicialmente, eu faço o contorno com cinza lunar, ó. Parte de dentro. Aqui tem uma partezinha, ó. Também dou uma preenchida. Cinza lunar. Ó, venho colocando e eu vou dando aquela esfumadinha. Tá? É sempre pouca tinta, tá? O cinza lunar, ele é forte. Venho na parte de baixo. Deixa eu só mudar, gente, pra vocês verem. Ó, tô aqui, tá? Pegando tinta de um lado só do pincel, tô usando o Condor 421. Esse aqui é o número... Deixa eu ver. Acho que é o 10, se eu não me engano. Já não tem mais marcação, ó. E eu vou, ó, esfumar aqui. Observe que no desenho tem uma linha, né? Essa linha aí a gente vai colocar claridade dentro dela, tá? Aí agora eu vou pegar o cinza claro. Ó, tinta de um lado só. Tinta de um lado só e eu vou vincar, ó, na borda, ó. Tá? E vou dar aquela esfumadinha. Não precisa ser muita tinta, tá, gente? Pra cobrir todo o tecido, não. Ó. Com a sujeirinha eu venho aqui, ó.
Coloco. Onde a gente colocou esse cinza claro, a gente vai voltar e vai refazer, tá? Por que que a gente vai refazer? Porque a gente vai estar colocando o branco para iluminar depois. Então, vou esperar secar e a gente vai fazer essa parte aqui agora. Ó, lavei o pincel, eu vou fazer essa parte aqui de dentro do suco, tá? Então, ó, primeiro eu vou preencher, ó, com a cor. Que cor que eu tô usando? Rosé. Não tem rosé? Pode ser o rosa chá. De repente, o rosa bebê, tá? Ou rosa inglesa. Eu tô usando rosé. Tá? E aí, ó, eu já vou vir com o vermelho vivo, que eu vou usar vermelho vivo pra fazer o suco. Uma isca do vermelho vivo, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Isso é bem importante, tá? Tinta de um lado só do pincel, com a tinta pra cima, eu vou vir aqui, ó. E eu vou fazer uma espécie de contorno aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui, ó. Vou limpar o pincel. Vou pegar o branco e vou dar um ponto aqui, ó, de luz, tá? Aqui também, lembra que eu falei pra vocês que quando a gente botou o cinza, a gente ia colocar um ponto de luz? Já vou deixar marcado aqui, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher isso aqui tudo, tá? Pra preencher, eu vou usar um pincel grande, que é pra agilizar o processo. Que cor que eu vou estar preenchendo? Eu vou usar a cor tangerina nessa parte aqui, ó, tá? E o vermelho vivo de cá. Se precisar, eu acrescento mais alguma cor, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com tangerina, com pincel bem grande. Nossa, meu tangerina tá horrível. Tá uma gosma só. Olha, deixa eu tentar pegar aqui. Ó, essa parte aqui, ó, vai ser tangerina, ó. Esse risco aqui, ó, vocês podem reforçar ele, se vocês quiserem, com lápis 6B, só pra vocês não perderem. Olha aqui, gente, que gosma que tá a minha tinta. Mas não tá vencida e eu vou usar ela. Ela vai ser chatinha de trabalhar, mas dá pra usar. Não vou desperdiçar. A tinta tá muito cara. Ó, tangerina. Tá? A borda aqui eu vou fazer com outro pincel, um pincelzinho menor. As bordas de modo geral, pra ficar mais bem feitinho, tá? Ó, coloquei tangerina. Vou entrar com vermelho vivo, ó, nessa mesma linha. Aí, aqui, ó, eu tenho que esfumar, não posso deixar secar, não, tá bom? Vou colocando, ó, preenchendo bem a trama do tecido. Aqui, não, se não quiser usar essas cores que eu tô usando, pode usar o vermelho tomate, tá? Aí, aqui, você pode colocar, de repente, um pouco de rosé, ou um rosa mais claro, um pouquinho. E aí, você vem mesclando com o vermelho tomate. E aqui eu vou preenchendo, tá? Ó, chega no próximo aqui, a gente vai fazer com outro pincel para o acabamento ficar melhor.
Certifique de que a trama está bem preenchida, tá? Vou pegar um pouco do vinho, só um pouquinho do vinho, e eu vou vir aqui, ó. Bem pouco. Eu coloco um pouco do vinho, gente, eu trabalho bastante essa tinta pra ela não ficar muito evidenciada aqui, ó. Com um pouquinho do branco, gente, ó. Eu já vou começar a marcar aqui, ó. O reflexo, tá? Com o branco. O meu fundo tá úmido. Ó, e aí eu já venho trabalhando. Gente, ignore, por favor, os barulhos do Nicolas, tá? Ó, na mesma direção. Tá? Agora com um pincelzinho mais reto, eu vou fazer aquela bordinha. Deixa eu só procurar o pincel melhor. Pera, Nicolas, mamãe tá trabalhando. Tinta de um lado só. Eu vou vir fazendo o contorno. Tá? Aí, com a sujeirinha, eu venho cá bem na borda aqui, ó, eu coloco um pouco, tá? Ó, posso botar até um pouquinho aqui também. Meninas, nessa parte aqui de baixo, eu vou pegar cinza, eu vou pegar o pincel 6, porque o espaço aqui é pequeno. Com cinza claro, eu vou vir no centro aqui, ó. Tá? Bem no centro. Cinza claro. Venho com cinza lunar, tá? Tinta de um lado só, e eu vou completar essa parte aqui de baixo, ó. Aí, o cinza lunar eu vou jogar, ó, pra cima do cinza claro. Gente, cuidado pra não borrar, porque no meu caso aqui eu acabei de fazer o vermelho lá, então, às vezes acontece da gente dar essas mancadas, ó. Vou fazer como se fosse quase um contorninho aqui por baixo, tá? Fiz isso, eu quero que vocês peguem aí o preto, tá? Nós vamos intensificar com preto. Pode ser preto, pode ser de repente um pouquinho de terra queimada também, funciona bem. Ó, um pouquinho de preto aqui, um pouquinho de preto aqui. Limpa o pincel, ó. Puxa, ó, com a mão bem leve, ó. Tá? Ó, bem levinho. Nesse negocinho aqui, ó, eu coloco um pouquinho desse preto, ó, igual aqui nessa lateral aqui também, ó. Só sujeirinha mesmo, ó. Aqui a mesma coisa, ó, nessa parte de cima, é onde o vidro ele é mais grosso, tá? Deixa eu só mudar aqui, que não tá dando pra ver. Aqui, ó. Aqui onde o vidro ele é mais grosso, ó, eu vou colocar uma isca do preto também, ó. Tá? E é isso, gente. Coloquei aqui um pouquinho, só sujeirinha. Né? Enquanto isso aí vai dando aquela secada, eu vou ajeitar pra mim bater o stencil aqui na parte de baixo.
O stencil que eu vou pôr na parte de baixo é esse aqui, ó. Então, eu vou posicionar nessa quininha aqui, ó, da toalha e lá na ponta, ó. Então, você escolhe o stencil que você quiser, tem que ser um stencilzinho menorzinho. Tá? E aí, ó, posicionar bem certinho. O fundo tem que estar bem seco, tá? Esse fundo de baixo. O meu não tá muito seco, mas eu vou fazer assim mesmo, porque o Nicolas não tá deixando eu trabalhar hoje, gente. Ó, com o pratinho e a tinta branca. E aqui eu tô usando um pincel, tô usando até um pincel muito grande. Deixa eu só pegar outro. Ó, o pincel que eu vou usar aqui vai ser o Castelo, tá? C500, o número C558, esse aqui é o 0. Gente, desculpa, tá meio torto a câmera aí, mas se eu soltar aqui, atrapalha, tá? Então, ó, peguei tinta, tirei todo o excesso no pratinho. Eu vou vir com o movimento circular, ó. Tá? Ó, com o movimento circular, ó, eu venho fazendo aqui, ó. Ó. Tá? Essa borda aqui, ó, eu não vou evidenciar muito. Venho com o movimento circular, ó, e aqui eu vou fazendo. Seguro bem firme, tá, gente? Esse stencil pequenininho aqui, ele é chatinho pra tá fazendo. Sempre pegando pouca tinta. Depois, se for necessário, tenta de novo encaixar o stencil, tá? Ó, eu vou fazendo. Ó, com a mão bem leve. Aqui eu já vou deixar marcado onde eu vou colocar o stencil, depois eu posso voltar e arrumar, tá? Então, ó. Depois eu vou voltar e eu vou intensificar, eu vou posicionar de novo o stencil e vou fazer isso aqui de novo, tá? Porque, na minha opinião, ficou bem sutil. Aí, agora, eu vou dar acabamento na toalha do lado de lá. Aqui, ó. Aí, pra isso, eu vou precisar da tinta marrom e sépia, ó. Com o marrom, eu vou fazer um rachadinho aqui, ó, na mesa, ó. Fazer um menorzinho e outro mais profundo. E aí, eu vou usar o preto, tá, gente? O preto vai dar mais profundidade pra ser mais rápido. Como é uma pintura grande, tá difícil de trabalhar aqui com o tripé, ó. Venho aqui, ó, com preto, ó, dentro dessa rachadurazinha que eu fiz. Tô usando o pincel 2, ó. Tá? Pra marcar aí essa rachadura que tem na mesa. Isso é pra ajudar a simular a mesa, tá? Agora, com o pincel filete... Com o pincel filete, ó, eu vou vir cá, ó, com a tinta branca, ó, e eu vou puxar uns pelinhos na beira da toalha, como se a toalha aqui fosse assim, um acabamento, ó. Tá? Bem fininho de preferência, meio amontoadinhos mesmo, ó. Tá? Aí, se vocês não quiserem colocar o stencil aqui, ó, pode pegar a toalha aqui, ó, e puxar, ó, os fiapinhos. Mesmo colocando o stencil também pode pôr. Ó. Tá? Aí, vocês façam ele meio curvadinho, como se fosse uma vírgula pra baixo, ó. Bem juntinho um com o outro. Vai dar um charme aqui, tá? Fazendo aqui em toda a extensão. Com a mistura de sépia com preta, a gente vai estar fazendo as sementes, tá?
Se quiser fazer com preto, pode fazer com preto, tá? Mas eu prefiro fazer com a mistura, ó. Eu peguei o pincel 6 e com o canto do pincel, ó, eu vou pegar uma cor e vou pegar a outra, ó. E aí, depois eu venho, ó, e dou uma carimbada. Com o pincel no canto, ó. E ele já fica assim, meio no formatinho da semente. Aí, onde você colocou aquele vinho, né? Você vem e coloca a semente, tá? E aí, ó, pode lavar o pincel. Se caso você quiser vir com a tinta rosé, tá? Aí já é uma pintura pra ficar mais elaborada, ó. Pode vir com rosé por fora, ó. E colocar um pouquinho. Isso vai dar profundidade, tá? Aí já vai ficando cada vez mais realista, né? Apesar que aqui a minha intenção não é fazer nada realista. Mas, enfim. Aí, ó. Com o rosé, eu vou vir cá nessa borda aqui, ó. E vou dar uma... Não tá totalmente seca ainda, tá, gente? Deixar isso claro pra vocês. Tá bom? Agora, a gente vai aguardar secar pra gente dar todos os acabamentos finais. Ó, no desenho lá, eu coloquei umas florzinhas aqui. Então, eu vou aproveitar e vou fazer, tá? Eu vou fazer um fundo com sépia, por quê? Porque aqui tem um fundo que tá branco, né? A gente colocou branco aqui na toalha. Então, vai ficar mais difícil eu colocar uma outra cor que ela se sobressair, tá? Por isso, eu vou usar um fundo escuro. Ó, vou fazer aqui um esfumadinho, onde eu vou estar trabalhando aqui as florzinhas, tá? Aí, pra ficar... Eu vou usar aqui um pouquinho da cor verde, azul marinho aqui, ó. Tá? Ó, um pouquinho do azul marinho, dou umas batidinhas pra fora, ó. Tá? E aqui a gente vai fazer aquelas florzinhas de miosote, tá? Pra florzinha, você escolhe o tamanho do pincel que você quer, tá? Eu vou pegar aqui o número 8, que é um bom tamanho, dá uma florzinha de bom tamanho. Vou usar o branco. E aqui a gente vai formar as florzinhas, ó. Tinta no canto do pincel, bem no cantinho. Eu vou começar fazendo as florzinhas. Então, eu venho aqui no meio, ó. E eu faço uma gota, tá, ó. Eu giro o meu pincel, ó. Fazendo a florzinha no centro aqui, tá? Depois que eu fiz essa no centro, ó, eu vou sair, ó, distribuindo, ó. Essa que eu coloquei de ladinho. Ó, outra de lado aqui. Aqui nessa parte de fora, ó, eu vou vir, ó, com branco, ó, dando umas pinceladas avulsa. Ó, aqui no meio. Eu faço, gente, uma bem pertinho da outra, tá? Bem pertinho da outra mesmo. Depois que secar, você pode voltar e retocar, pra ficar mais branquinha. E aí, eu vou vir com o azul marinho, com o cabinho do pincel, eu venho cá, ó, de cada florzinha, e eu coloco um miolinho. Pode ser com azul marinho, pode ser com amarelo, pode ser até com branco mesmo. Às vezes, eu gosto de colocar de uma cor, de outra. Ó, nessas pétalazinhas que tá mais soltinhas aqui também eu coloco, tá?
Agora a gente vai aguardar secar. Com o pincel de número 2 e o verde grama, eu vou puxar aqui o cabinho, ó, tá? Tinta de um lado só, eu vou fazer aqui uns aradescos, porque é bem característica da melancia. E eles costumam ser nesse tonzinho de verde mais clarinho, tá? Por isso que eu tô usando. Pode fazer com pincel filete, se vocês quiserem. Eu, como eu quero ele um pouco mais grosso, eu optei por fazer com esse pincel de número 2, tá? Ó, agora eu vou pegar o pincel de número 10, o branco, e a gente vai iluminar essa jarra, tá? Essa parte toda da jarra aqui, ó. Então, com a tinta branca, eu vou vincar bem na borda com o pincelzinho em pé, ó. E eu vou puxar essa tinta. Tá? Ele vai descer, ó. Como o meu fundo tá levemente umedecido, mesmo que às vezes tá muito seco, quando você coloca o branco, acaba ficando um pouquinho rosadinho. Tá? Não tem problema, não. Ó, trabalho bem até embaixo. Ó, e aqui em cima eu venho a mesma coisa, ó. Começa aqui de cima, ó. Puxando pra baixo. Se ficar essa iluminação um pouco rosadinha, gente, não se preocupe, tá certo? Ó. Mamãe já vai fazer almoço. Não, 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 não. Ó, ilumino aqui. Não. Aqui também, gente, um pouquinho. Agora eu venho na alça aqui, ó. Tá? Nicolas, por favor. Ó, na alça eu venho com a sujeira do pincel. Aqui eu marco mais, ó. Tá? Tinta de um lado só do pincel, ó, eu vou iluminar um pouquinho aqui, ó, nessa lateralzinha também. Na parte do bico. Tá, gente? E tá pronto o nosso vaso, tá? Eu vou esperar, eu vou dar uma esfumadinha com o pitual.
tá? E tá pronto aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar vocês como ficou tudo. Qualquer coisa pode estar acrescentando mais stencil. Pode voltar aqui, ó, e reforçar esse stencil de baixo, tá? Eu vou postar uma foto aí na capa pra vocês verem como ficou de um todo, tá? Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. E até a próxima, se Deus permitir.